Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos falando sobre sistemas do corpo humano, né? Nas aulas anteriores nós falamos sobre sistema respiratório, sistema digestório e sistema circulatório. Hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor, ok? Então, qual que é a função do sistema excretor, no que ele consiste? Então, o que o organismo ele não assimila, isto é, os materiais inúteis ou prejudiciais ao seu funcionamento, eles devem ser eliminados. As nossas células, elas vão produzir muitos resíduos que devem ser eliminados, excretados do organismo. Esses resíduos são chamados de excretas. Os resíduos formados a partir das reações químicas que ocorrem no interior das células podem ser eliminados através do sistema respiratório, que é o gás carbônico, da pele, que é o suor, e do sistema urinário, que é a urina. Tá? Então, nós temos essas três formas de eliminar excretas do organismo. A pele e o sistema urinário, eles vão se encarregar de eliminar do nosso organismo os resíduos das atividades das células e também aquelas substâncias que estão em excesso no sangue, expelindo sobre a forma de suor pela pele e de urina pelo sistema urinário. O sistema respiratório, ele vai se encarregar de eliminar do nosso organismo o gás carbônico. A gente não pode, pessoal, confundir fezes com excretas. Então, as fezes, elas não são excretas, elas não fazem parte do sistema excretor. Os excretas, eles são formados por restos do metabolismo celular. Então, quando a célula está degradando proteínas, quando ela está utilizando vitaminas, quando ela está fazendo processo de respiração celular, ela vai produzir resíduos que em grande quantidade eles são tóxicos para o organismo. Então, eles são eliminados através do suor e através da urina. Já as fezes, elas são restos de alimentos que não foram digeridos. Então, por exemplo, quando você come uma fruta, uma verdura, tem as fibras que elas não são digeridas e elas vão formar as fezes. Então, fezes, elas não são consideradas excretas, são restos de alimentos não digeridos. E os excretas, eles são produtos das atividades das células e também substâncias que estão em excesso no sangue. Então, a gente não pode confundir, tá? O suor, ele vai ser um líquido que ele vai ser produzido pelas glândulas sudoríparas e ele vai se encontrar na célula, na pele, né? Existem cerca de 2 milhões de glândulas que elas estão espalhadas por todo o nosso organismo e grande parte delas, então a maior parte das glândulas sudoríparas, elas vão se localizar na fronte, né, que é na testa, na palma das mãos e na planta dos pés e nas axilas. Então são as regiões que a gente tem mais glândulas sudoríparas, ok? Aí aqui nesse esquema está representando uma glândula sudorípara e um poro por onde é eliminado o suor, ok? O suor, ele vai conter principalmente água, mas também ele tem outras substâncias, como a ureia, o ácido úrico, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. As substâncias contidas no suor são retiradas do sangue pelas glândulas sudoríparas. E através do canal excretor ou duto sudoríparo, elas chegam até a superfície da pele e saindo pelos poros. Eliminando o suor, a atividade das glândulas sudoríparas, elas também contribuem para a manutenção da temperatura do corpo. Então, o corpo humano, ele precisa ter uma temperatura ideal entre 36 e 37 graus. Então, acima dessa temperatura, o nosso organismo ele não trabalha bem e ele pode ter suas funções comprometidas.
Então, quando a gente está realizando algum esforço físico ou quando a temperatura ambiente ela está mais elevada, o nosso organismo ele vai produzir suor. A água ela é um bom condutor de calor. Então, quando a água evapora, ela vai levar junto o calor do organismo. Então, ela é uma forma eficiente de dissipar o calor do corpo e manter a nossa temperatura. Então, por isso que a gente tem a eliminação do suor e ela é importante para a manutenção dessa temperatura. Também no sistema excretor a gente vai ter a urina, que ela vai ser composta aproximadamente por 95% de água. Os principais excretas da urina humana são a ureia, o cloreto de sódio e o ácido úrico, tá? O sistema urinário, ele vai eliminar a urina através do sistema urinário e os órgãos que compõem são os rins e as vias urinárias. As vias urinárias, a gente vai ter o ureter, a bexiga e a ureta. O ureter, ele vai se conectar o rim à bexiga e a uretra vai conectar a bexiga ao meio externo, ok? Então, são canais diferentes. Então, os nossos tecidos, eles vão receber do sangue as substâncias nutritivas e eles vão deixar no sangue aquelas substâncias, aqueles compostos químicos que são tóxicos, que vão ser resíduos do metabolismo da nutrição. Essas substâncias, elas são tóxicas, elas são danosas e elas devem ser eliminadas para não intoxicar o organismo e pôr a vida em risco. A maior parte desses produtos, ela vai ser eliminada pelo trabalho do sistema urinário. Então, o sistema urinário é a principal forma de excreção. Só uma parte mínima é eliminada pelas glândulas sudoríparas, mediante o suor. Por exemplo, numa época de frio, que a gente tem menos suor, a gente vai eliminar mais excretas através da urina. Então, no tempo frio, vai urinar mais do que suar. Num tempo quente, vai suar bastante e vai urinar menos. Então, tem uma compensação nisso aí. Então, o aparelho urinário, ele vai ter a função, a tarefa de separar do sangue as substâncias que são nocivas e vai eliminá-las sob a forma de urina, tá? Então, esse sistema urinário, ele vai se compor dos rins, então são 2 rins, que eles vão filtrar o sangue e eles são os verdadeiros órgãos ativos, né, no trabalho de seleção das substâncias de rejeição. Os bacinetes renais, com seus respectivos ureteres, eles vão conduzir a urina até a bexiga, e da bexiga, que é o reservatório da urina, para a uretra, canal que a urina é conduzida para fora. Juntamente com as substâncias de rejeição, então aquelas que não são mais necessárias para as células, o aparelho urinário ele vai filtrar e eliminar a água também. A eliminação de água ela é necessária porque as substâncias elas vão ser dissolvidas no plasma, que é constituído em sua maior parte de água, seja porque também a quantidade de água presente no sangue e nos tecidos ela deve ser mantida constante. Então, não posso ter excesso de água no organismo nem falta de água. Então, os rins ele também vai fazer o controle hídrico do nosso organismo, ok? Então, aqui eu tenho um esquema representando o sistema urinário. Aqui eu tenho a veia cava inferior, que ela vai se ligar aos 2 rins. A artéria renal. As glândulas suprarrenais, que elas vão ser responsáveis pela produção de hormônios. O rim, ele tem um formato de feijãozinho, ele tem o tamanho aproximado de um sabonete. O ureter, a bexiga e a uretra. Então, são os órgãos responsáveis pela excreção das substâncias. Então, a água, ela vai entrar na composição de todos os tecidos e da substância intercelular.
Então, ela é o constituinte universal de todos os líquidos do organismo. E ela tem uma tarefa essencial de servir de solvente de todas as substâncias que são fisiologicamente ativas. Então, praticamente todas as substâncias que tem no nosso organismo, elas são solúveis em água. Então, a água, ela vai entrar no organismo com os alimentos e a bebida, né? Parte da água também, ela vai ser produzida pelo organismo por causa do efeito das reações químicas. Depois dela ter realizado suas funções, essa água deve ser eliminada. Então, como antes ela tinha servido de veículo às substâncias nutritivas, agora ela serve de veículo para as substâncias de rejeição. Então, antes as substâncias nutritivas eram dissolvidas em água para serem distribuídas por todo o corpo. Depois ela vai servir como veículo de rejeição. Então, as substâncias que são rejeitadas pelo organismo, elas vão ser dissolvidas em água também, para depois serem eliminadas. Como ocorre a excreção? Então, o nosso sangue, eles contém muitas substâncias que não necessitamos, e algumas podem ser perigosas. Água em excesso, sais minerais, células mortas ou alteradas e resíduos de atividades celulares. Então, tudo isso precisa ser eliminado do organismo para não prejudicar o seu funcionamento. A urina, ela vai se formar nos néfrons e vai acontecer basicamente em duas etapas: a filtração glomerular e a reabsorção renal. Vai ser lá na cápsula glomerular que ocorre a filtração, que vai consistir no quê? Parte do plasma sanguíneo vai se extravasar do glomérulo renal para a cápsula glomerular. O líquido extravasado, ele vai ser chamado de filtrado. Esse filtrado, ele contém substâncias que são úteis ao organismo, como água, glicose, vitaminas, aminoácidos, sais minerais. Então, tem substâncias que elas ainda precisam estar presentes no organismo. Mas também vão ter substâncias que são tóxicas, como a ureia e o ácido úrico. Então, da cápsula glomerular, o filtrado ele vai passar pelos túbulos renais. Nesse processo, há o retorno para o sangue das substâncias úteis. Então, proteínas, sais minerais, vitaminas, tudo aquilo que ainda pode ser utilizado pelo organismo vai ser reabsorvido. E isso vai acontecer lá nos túbulos renais. Essas substâncias úteis, elas vão retornar ao sangue, são retiradas do filtro pelas células dos túbulos renais. Elas vão passar pelos vasos capilares sanguíneos que envolvem esses túbulos. E dos néfrons, os resíduos recolhidos, então aquelas substâncias de descarte, são enviadas dos ureteres para a bexiga. Esse descarte ele vai ser dissolvido em água, tá? Esses ureteres, eles são dois tubos musculosos e elásticos que saem de cada um dos rins e vão acabar lá na bexiga. A bexiga é um saco muscular muito elástico, com um comprimento aproximado de 30 centímetros, onde a urina, os resíduos filtrados, ela é acumulada. Esse reservatório, ele está ligado a um canal, a uretra, que se abre no exterior do meato urinário, em sua base, e ele está rodeado pelo esfíncter uretral, que pode permanecer fechado e resistir à vontade de urinar. Então, o controle da bexiga ele é feito pelo esfíncter. Então, a gente consegue controlar esse músculo abrindo e fechando a bexiga, ok? As válvulas existentes entre os ureteres e a bexiga vai impedir o retrocesso da urina. Então, vai impedir que a urina volte para o rim, ok? Então, pessoal, foi esse o tema da nossa aula, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar lá na plataforma
E na próxima aula, nosso tema vai ser sistema muscular, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. Bons estudos para vocês!